Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Como é que vocês estão? Como é que está ainda a semana de vocês? Espero que também esteja indo bem, que vocês também estejam tendo uma ótima semana, todo mundo em casa, né? Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais, tá bom? Temos hoje os gêneros textuais e eu gostaria que vocês abrissem os livros de vocês, tá bom? O livro de gênero textual não é um livro grosso de português, é o livro de gêneros, tá bom? Vamos estudar hoje, vamos iniciar um novo capítulo, vamos falar hoje sobre a parábola. Nas últimas aulas, a gente falou bastante sobre a fábula, como as características da fábula e tudo mais, tá? Agora a gente vai estudar a parábola, tá bom? A gente vai estudar a parábola e essa parábola, a gente vai ver algumas características desse gênero textual que é muito importante, tá bom? A gente vai entender, inclusive é muito presente na Bíblia. Quem costuma ler a Bíblia sabe que Jesus utilizou muitas parábolas para exemplificar alguns ensinamentos. E é justamente essa uma das características da parábola. Ela serve para você ilustrar um ensinamento, tá bom? Utilizando uma ilustração fictícia, tá? É bom a gente deixar isso bem claro. Juntamente com a fábula, a parábola ela também é uma ilustração fictícia, não existe, tá? É apenas uma invenção, mas ainda assim possui um conhecimento ético e moral, bem como a fábula, né? A fábula é uma imagem, é uma história fictícia, inventada, mas que ainda assim tem uma característica muito importante, que é justamente fazer com que a gente aprenda alguma coisa ética ou moral. Beleza? Então, vou compartilhar com vocês aqui o nosso livro. Peço que vocês abram aí o livro de vocês de gêneros na página 16, iniciando nosso segundo capítulo. Enquanto vocês abrem o livro aí na página 16, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Então, página 16, deixa eu compartilhar aqui o nosso livro, pois algumas pessoas ainda não adquiriram esses livros ainda, tá? Então, preste atenção aí, capítulo 2, gênero parábola. Vamos analisar as características da parábola, vamos saber, entender para que a parábola serve, qual é a sua função, quais são suas características. Bom, vamos lá. Parábola e seu caráter alegórico. A parábola é um gênero textual narrativo curto, que se caracteriza por possuir o emprego de linguagem figurada, ou seja, fictícia, para transmitir direta ou indiretamente um preceito moral ou religioso. Ou seja, gente, é uma história que tem como intuito trazer um conhecimento moral ou ético a partir de uma história inventada.
É a partir da exposição de determinados fatos do cotidiano que se ilustra a verdade moral ou espiritual, em torno da qual o texto se configura para divulgar a lição que deverá ser aprendida. Diferencia-se da fábula e do apólogo por possuir ensinamentos mais profundos e ser protagonizada por seres humanos. Uma das características que é válido a gente mencionar aqui, pessoal, é que a parábola, apesar delas ter características similares à fábula, que foi o gênero textual que estudamos no capítulo passado, no início desse mês, é que a parábola, pessoal, ela normalmente utiliza humanos como protagonistas, como personagens principais, enquanto a fábula utiliza normalmente animais. As histórias, se vocês perceberem e relerem os textos utilizados como exemplo para ilustrar a fábula, a maioria tinha exemplos de animais, né? Usando animais, usando objetos, na maioria das vezes são animais. Enquanto a parábola não, é justamente o contrário, ela utiliza humanos para exemplificar a história. Então, é uma característica que já diferencia os dois. Apesar das similaridades, mas também existem as divergências, que uma delas é essa daí. Bom, e esse apólogo também é um gênero textual parecido, que a gente vai dar uma olhada, a gente não vai estudá-lo profundamente, no momento ele não é o ideal para vocês, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha para que a gente possa fazer justamente essas comparações de características. Vamos lá, então, essa é a diferença. Vale lembrar que na fábula os personagens são animais, e no apólogo, seres inanimados, ou seja, objetos. A parábola é um gênero muito encontrado na Bíblia. Dois exemplos bem conhecidos são a parábola do filho pródigo e a do bom samaritano. Como eu disse para vocês, quem tem costume de ler a Bíblia sabe que Jesus e seus discípulos utilizavam bastante parábolas para trazer o ensinamento. Aí você vai se perguntar, mas qual era o motivo dele utilizar a parábola? Aí já vem a primeira característica e é talvez a mais importante da parábola, que ela tem a intenção de trazer conhecimento acerca de alguma coisa. Ela tem a intenção de trazer uma lição, um ensinamento sobre alguma área específica da nossa vida, tá bom? Então, essas são as características da parábola. Deixa eu escrever aqui para vocês no nosso quadro virtual. E vocês, consequentemente, passam para o caderno de vocês. Barulho. Bom, pessoal, então, essas daqui são as principais características da parábola. Primeiro, é uma narrativa curta, ou seja, não é uma história longa, é uma história curta, uma narrativa curta. Apresenta personagens humanos, os protagonistas são os humanos, não podem ser animais. A história é fictícia, não é uma história real, é apenas uma ilustração. E apresenta uma mensagem ou ensinamento moral ou ético ou religioso. Tá? Não precisa ser, claro, sempre religioso, tá bom? Claro que não. Na maioria das vezes é usado no intuito de transmitir uma mensagem ética, moral, conhecimento acerca do mesmo, tá?
Então, vamos ler o nosso primeiro texto para exemplificar a parábola. Joshua e o grande caminho. É o primeiro texto da parábola, tá bom? Vamos lá. Certa vez, acompanha a leitura comigo. Certa vez, um homem encontrou Joshua, que estava ocupado varrendo o pátio do mosteiro. Feliz com a oportunidade de falar com um grande mestre, o homem, imaginando conseguir de Joshua respostas para a questão metafísica que o atormentava, perguntou: Ô mestre, onde está o caminho? Joshua, sem parar de varrer, respondeu: O caminho passa ali fora, depois da cerca. Mas, replicou o homem, meio confuso, eu não me refiro a esse caminho, mestre. Parando seu trabalho, o mestre olhou para ele e disse: Então, de que caminho se trata? O outro falou em tom místico: Falo, mestre, do grande caminho. Ah, esse! Sorriu Joshua. O grande caminho segue por ali até a capital e continuou a varrer. Esse conta aqui, essa parábola é engraçada, eu gosto bastante dela. Bom, deixa eu dar algumas orientações acerca do vocabulário. Mosteiro é como se fosse uma igreja, tá? Eu já não sei se a gente tem ainda isso. Mosteiro, a gente tem mosteiro ainda? Ainda tem, né? Bastante, né? Normalmente a igreja católica, na Ásia, né? Pronto, hoje a gente não tem por aqui tanto, né? Na Ásia. Metafísica é a questão filosófica que busca entender a realidade da natureza, tá? Como é a essência das coisas, tá bom? Uma pessoa que estuda metafísica, ela busca entender a essência de tudo que acontece na natureza, cientificamente falando, tá? Como as coisas funcionam, né? Pronto, agora vamos analisar essa parábola e vamos comparar com as características que eu acabei de elencar para vocês. Primeiro, é uma narrativa curta? Sim. A gente percebe que é uma história que não ultrapassa, na verdade, são 6 parágrafos aí. Não tem, basicamente, não dá nenhuma página. Então, é uma narrativa curta. A história é fictícia? Sim, é uma história fictícia, não é uma história real. É uma história fictícia, tá? Terceira característica. Quem são os personagens principais? O homem, né, e o mestre, né, que é Joshua, o homem que estava lá querendo questioná-lo, e Joshua, que é o grande mestre, tá? Os personagens principais dessa parábola. E qual é o ensinamento que nós temos aqui acerca desta parábola? Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Qual é o ensinamento que nós temos acerca desta parábola? Vamos trabalhar essa interpretação agora nas questões a seguir. Tá? Mas eu acho que ao ler esse texto, vocês já conseguiram entender o que é que o mestre, o Joshua, ele quis fazer nesse tom irônico. Né? Ele falou de um tom bastante irônico, né? Mas ele quis dizer alguma coisa para esse homem. A gente vai entender agora na nossa atividade. Tá? Então, passem agora para a página 17, onde nós vamos trabalhar as atividades, tá bom? Na parte de reflexão do texto. Vamos lá. Página 17, primeiro quesito. O mestre Joshua viveu entre os anos de 778 a 897 depois de Cristo. Teve sua experiência mística antes dos 20 anos de idade e morreu com quase 120. Era conhecido pelas palavras diretas e simples. Qual é o ensinamento que a parábola em questão quer passar? O mestre Joshua, pessoal, de fato ele existiu, tá? Mas a história ela é fictícia, tá bom? Depois é bom que vocês consultem a história dele para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse mestre, tá bom? Mas vejam, pessoal, a resposta aqui ela é um pouco pessoal. Qual foi a questão que ela quis passar para vocês aí, o ensinamento? O que é que vocês acham que esse mestre Joshua ele quis passar para aquele jovem aprendiz, tá? Ele quis dizer, pessoal, que ele precisa experimentar aquilo, ele precisa passar por aquilo. O jovem, quando questionou a ele estava apenas querendo simplesmente chegar lá, mas ele não queria, de fato, passar por todo aquele processo, né? Certamente ele estava falando, talvez, da salvação, né? Mas, no caso, ele queria apenas alcançar a salvação sem precisar passar pelo processo de salvação, tá bom? Vamos agora para o segundo.
Que atividade Joshua está fazendo e como é possível entender melhor a relação entre essas atividades e os ensinamentos místicos. Qual era a atividade que Joshua estava fazendo? O que ele estava fazendo quando o homem chegou? Ele estava varrendo o mosteiro. Tá? Ele estava varrendo lá o pátio. Aí a gente se questiona como é possível entender melhor a relação entre essa atividade e os ensinamentos místicos. O que é que o Joshua queria passar, gente, é que as pessoas achavam que, por ele ser, além do mosteiro mestre, ele teria habilidades extraordinárias, superpoderes, mas não. Ele quis fazer o autor, ele quis fazer uma relação entre uma atividade simples, que é varrer o pátio, com a questão do grande caminho. Ele queria fazer uma ligação. Então, coisas do nosso cotidiano que muitas vezes a gente acha que não é importante, na verdade são as coisas mais importantes. Então, esse é o ensinamento que ele queria passar através dessa sua atitude, de estar limpando o pátio e de responder daquela forma, tá? Vamos lá, continuando agora. Terceiro, o homem se aproximou do mestre Joshua com o intuito de obter uma resposta sobre seu questionamento. Será que o mestre atendeu às expectativas do homem? Bem, gente, as expectativas a gente pôde perceber que não foram atendidas, tá? Ele não atendeu aquelas expectativas. Por quê? O homem esperava talvez uma resposta mística também. Mística, algo relacionado a algo celestial, algo do céu, algo divino, tá? Ele esperava uma resposta desse tipo, mas o mestre ele deu uma resposta simples e uma resposta humana, porém verdadeira. Então, não, ele não atendeu às expectativas do homem que perguntou, tá? As perguntas dele não foram respondidas como ele queria, como ele desejava. Muito bem, vamos para o próximo quesito agora. Pronto. Durante a leitura do texto, é possível perceber que a palavra caminho está escrita com a letra está escrita com a inicial maiúscula. Qual seria a intenção por trás dessa escolha? Bem, pessoal, quando a gente coloca alguma letra maiúscula, normalmente a gente usa para substantivos próprios, para alguma coisa, alguma instituição, alguma entidade, qualquer coisa que seja referente a uma pessoa. Então, a gente entende que ao capitalizar, ao deixar a letra maiúscula, ele queria dar um pouco mais de importância a esse caminho, como se não fosse qualquer caminho, mas sim algo realmente importante. Tá? Quando ele fala aí o caminho, né, ainda usa o artigo definido na frente, ou a gente entende o quê? A gente entende que ele estava dando uma ênfase maior a esse caminho. Ele estava indicando que era algo importante, não era qualquer coisa, tá bom? Não era qualquer coisa, era algo importante. Então, é isso que a gente entende quando a gente vê o uso dessa letra maiúscula no caminho, tá bom? Talvez se referindo a algo celestial ou a algo místico, como foi visto aí na leitura, tá bom? Vamos continuar agora. Pronto. Por que o mestre disse que o grande caminho está na capital? Vamos lá, essa é a nossa outra pergunta. Por que o mestre disse que o grande caminho está na capital? Muito bom. Entendi. Essa pergunta, ela é bastante reflexiva, né, gente? Se a gente parar para pensar, ela é bastante reflexiva. Porque ele disse que o grande caminho está na capital. O que é que ele queria passar ali, pessoal? Era que o mestre ele queria mostrar para aquele questionador que a única forma dele alcançar o grande caminho era vivendo uma vida cotidiana normal, era entender talvez a necessidade que as pessoas estavam passando. Se ele fosse para a capital, ele com certeza iria entender aquilo de forma realista, né? Ali presenciando o que estava de fato acontecendo e o que ele precisava fazer, tá? Então, é como se ele quisesse dizer que para ele encontrar o caminho, ele precisa viver uma vida simples, uma vida normal,
tá? Não alcançar esse caminho de forma misteriosa. Não, ele vai agir como qualquer outro cidadão. Vamos agora para o sexto. Pronto, sexto. Sobre esse caminho em busca de autoconhecimento que o homem tanto deseja, você já se deparou com uma situação semelhante em sua vida? Essa resposta aí é pessoal. Você já se deparou com uma situação semelhante em sua vida? Bem pessoal. Vocês aí vão pensar, né? Cada um teve uma experiência diferente, cada um passou por algo diferente. Eu vou deixar vocês refletirem nessa questão aí. Bem, pessoal, essa resposta, como eu disse, ela é pessoal. Cada um de vocês certamente teve experiências específicas, né, particular. Então, essa resposta aí, ela é uma resposta pessoal. Cada um de vocês aí vai refletir um momento da vida de vocês sobre essa questão. Ok, gente? Então, vamos voltar aqui agora para o nosso quadro virtual. Então, responde com vocês aí as 6 questões. Se a gente descer um pouco mais, a gente vai encontrar outros textos desse mesmo gênero aí, da parábola. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Mas eu acho que vocês conseguiram compreender e fazer essa associação das características vistas com aquele texto. A gente viu que é uma narrativa curta, apresenta personagens humanos, tem uma história fictícia e apresenta uma mensagem, um ensinamento moral, ético e religioso. Ainda falando sobre essas características, eu vou compartilhar um artigo aqui com vocês para a gente analisar agora de forma mais específica a diferença entre a fábula e a parábola, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. Pronto. Então, aqui, inúmeras pessoas confundem esses 3 tipos textuais por possuírem a mesma função literária, que geralmente consiste em dar uma lição de moral. Porém, cada um deles faz isso de formas diferentes e, por consequente, são classificados diversamente. A fábula. A fábula é um dos tipos textuais mais conhecidos, principalmente pelo público infantil. Ela tem como objetivo transmitir uma lição de moral para o leitor por meio da narrativa de situações inusitadas vividas por animais que possuem características dos seres humanos. Por ser caracterizada como um tipo de literatura infantil, a fábula apresenta uma linguagem simples e fácil de ser compreendida pelas crianças. Como a gente disse, ela utiliza mais exemplos relacionados a animais, o que facilita bastante a compreensão por parte de vocês, né? Vocês já estão habituados com os animais, vocês já conhecem todos os animais, então isso facilita para que vocês consigam entender o que é que ela quer, o que é que ela quis dizer ali através daqueles ensinamentos. Bom, pronto. Características da fábula, como a gente já viu. Lição de moral, transmitida por meio de animais com características humanas. Linguagem de fácil compreensão. Geralmente possuem até 3 personagens. Essas são as características da fábula, tá bom? Então, a gente já vê que é bem parecida, né, com a parábola, mas em alguns termos elas se divergem aí. Analogia entre os conflitos vividos pelos personagens e a realidade dos seres humanos. A analogia é uma associação, tá bom? O enredo curto que narra eventos fantásticos ou inusitados. Tá? Aí a gente já também entra em questão com a característica da parábola. Também tem essas mesmas características citadas aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Aqui são alguns artistas. Pronto, agora a gente vai para a parábola. Vamos lá, parábola.
A parábola é definida como um texto narrativo alegórico breve, ou seja, curto, justamente com a fábula, onde são utilizadas situações e seres humanos para fazer uma comparação entre o que é real e o que é fictício, transmitindo assim lições éticas e religiosas. É comum também a comparação de seres inanimados com pessoas. A linguagem utilizada na parábola é simbólica, fazendo uso de diversas metáforas. Quando a gente usa quando a gente diz, pessoal, que a linguagem é simbólica, é porque não utiliza apenas linguagem literal, linguagem verbal. Utiliza também exemplos não verbais e utilizando analogias. Como eu já falei para vocês que não sabem, analogia é quando a gente associa algo com outra coisa. Por exemplo, vamos fazer uma analogia ao Brasil, vamos fazer uma analogia ao Brasil, vamos fazer uma representação do Brasil, uma representação de algo, tá bom? Utilizando algum outro termo. Por exemplo, se vocês fossem fazer uma analogia com o Brasil hoje, o que é que vocês fariam? Qual animal vocês poderiam usar para representar o Brasil hoje? Entendeu? Vocês vão fazer uma analogia. Tá? Então, a parábola ela usa muita analogia, ela usa situações do nosso dia a dia, nosso cotidiano, tá bom? Para nos ajudar a entender alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre não roubar, vamos criar uma parábola aqui, a parábola do menino que trabalhava todos os dias, mas foi roubado. Pronto. Vamos lá, vamos fazer aqui uma parábola. Um menino estava caminhando pela praça, trabalhou o dia todo e chegou um ladrão e tirou todos os seus pertences. Consequentemente, o menino ficou muito zangado, bateu no ladrão e foi preso. Então, isso aí a gente pode dizer que é uma parábola. É uma narrativa curta, possui personagens. E qual foi o ensinamento? De que quando a gente rouba alguém, quando a gente tira algo que não não nos pertence, a gente vai causar um conflito maior, vamos deixar a pessoa irritada. Entendeu? Eu acabei de inventar isso, claro, né? Uma palavra que eu acabei de inventar. Mas que vocês conseguiram entender que, através dessas poucas palavras, eu ainda assim consegui dar um ensinamento para vocês. Eu consegui passar algum ensinamento para vocês. E essa é a característica mais importante da parábola. Tá bom? Pronto. É comum também a comparação de seres inanimados com pessoas. A linguagem utilizada na parábola é simbólica, fazendo uso de diversas metáforas. Características da parábola. Lição ética ou religiosa transmitida por meio de situações e seres humanos. Características da parábola. Lição ética ou religiosa transmitida por meio de situações e seres humanos. Eu acabei de explicar para vocês. Ela precisa dar um ensinamento. Protagonizada por seres humanos. Os personagens da parábola, eles precisam ser seres humanos, tá bom? Linguagem metafórica e simbólica. Aquela linguagem exagerada e a linguagem não verbal, onde não se usam apenas palavras para indicar os sentidos. Enredo curto, não tem um contexto muito grande. Tá? A parábola ela não tem aquele contexto muito grande que a gente está acostumado a ver em algumas histórias, por exemplo. Quem gosta de ler livro de história, quem gosta de ler livros de quadrinhos, quem gosta de ler mangás, né, esse tipo de coisa, sabe que normalmente o enredo ele é muito comprido. Tá? Ele tem bastante contexto, tá bom? Então ele demora um pouco para você chegar no final. Já a parábola não, ela tem um enredo curto, que faz com que você consiga ler rapidamente e finalizar rapidamente. Muito comum encontrar parábolas na Bíblia. Como eu falei, quem tem costume de ler a Bíblia sabe que Jesus utilizou muitas parábolas para exemplificar alguma coisa. Naquele tempo nós já tínhamos a parábola, olha que interessante. Linguagem mais complexa aqui na fábula e apólogo. Na fábula, pessoal, como a gente viu, a linguagem ela é mais uma linguagem infantil. Tanto é que utiliza animais como personagens, como representantes de personagens. Tá? Utiliza uma linguagem mais infantil. O que faz com que se torne mais fácil a compreensão por parte das crianças. Já a parábola, ela tem uma linguagem um pouco mais complexa. Faz com que você solicite que você pense um pouco mais, além de utilizar humanos e situações do nosso cotidiano para exemplificar. Um exemplo disso foi o texto que a gente acabou de ler, do grande mestre. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês.
Pronto. Esse texto aqui, Joshua e o Grande Caminho. Percebam que ele utiliza já um vocabulário um pouco mais complexo. Não utiliza palavras fáceis, utiliza um pouco mais complexo. Isso requer que você utilize mais a sua mente para raciocinar e interpretar melhor. Tá? Então, ele, além do vocabulário um pouco mais complexo, ele traz ensinamentos um pouco mais complexos também. Por isso que é importante que vocês saibam diferenciá-los. A historinha mais fácil, a gente atribui à fábula. Aquela que é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, a gente atribui à parábola. Bom, essa é uma das outras características da fábula, da parábola, perdão. E aqui, os principais autores e obras de parábola, né? Jesus Cristo, claro, que utilizou muitas parábolas para dar uma lição para seus discípulos. Sócrates também utilizava bastante nos seus discursos filosóficos e retóricos, que ele usava muito. Tá? E agora a gente tem um apólogo. O apólogo a gente não vai ver agora, a gente vai deixar para ver em uma outra oportunidade. O apólogo, ele também é parecido com a fábula e a parábola. A diferença é que o apólogo ele usa um vocabulário também um pouco não tão complexo. Tá? O vocabulário do apólogo ele também não é complexo e ele não utiliza humanos nem animais, como representantes, como personagens. Eles utilizam objetos inanimados, para representar os personagens da parábola. Bom, mas isso aí a gente vai ver em uma outra ocasião, tá bom? Então, anotem essas características da parábola no caderno de vocês, tá bom? Coloquem essas características aí, anotem que vai ser importante. Eventualmente, vocês precisarão recorrer a elas para a realização de alguma atividade, tá bom? Características da parábola: narrativa curta, apresenta personagens humanos, história fictícia, ou seja, não é uma história real, apresenta uma mensagem, um ensinamento moral, ético ou religioso. Não se limita apenas a isso aqui, não. Tá? Contanto que apresente um ensinamento, uma mensagem, já pode ser considerada uma parábola. Aí, cuidado para não confundir com a fábula. Tá bom, pessoal? Então, próxima aula, vocês vão realizar uma atividade. A atividade, ela se encontra na página 18, tá bom? Vocês vão ler a página 19. Vocês vão ler a página 18, tá bom? O texto A Carroça, e vocês vão responder a página 19. E na próxima aula a gente vai fazer a correção aqui juntos. Mandem para mim no Class App, tá bom? No aplicativo da escola, para que eu faça a correção. E na próxima aula eu vou corrigir com vocês, beleza? Leiam esse texto aí, respondam a questão a seguir, e próxima aula a gente responde todo mundo aqui em conjunto. Tá bom, pessoal? Bem, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar lá no Class App, tá bom? Estou à disposição de vocês. Fiquem ligados também nos avisos, tanto da coordenação quanto avisos pedagógicos referente às nossas aulas, tá bom? Os horários das aulas, de gravações de aulas e eventuais avisos acerca do mesmo, tá, pessoal? Então, o professor David vai ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, semana que vem, gramática, tá? Para continuarmos o nosso estudo, ainda falando aí sobre alguns itens importantes. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, bom descanso para vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, que eu estou à disposição. Tá, gente? Até a próxima, galera. Vejo vocês semana que vem. Não saiam de casa, fiquem em casa e até lá. Tchau, gente.